Pessoal, hoje fazem 100 dias da invasão russa da Ucrânia, uma data significativa. Nós vamos aproveitar o vídeo de hoje para fazer uma recapitulação de alguns pontos que têm sido pouco falados nos últimos dias, Ilha das Cobras, os prisioneiros de Azovstal e outras coisas. E vamos, lógico, como é tradição, falar sobre o último dia, o que aconteceu no último dia de batalha na Ucrânia. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Duduindo, Korobeinik e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, 100 dias dessa guerra absurda e hoje o Zelensky comemorou, né, a resistência, o fato da Ucrânia ainda existir 100 dias depois dessa invasão com a lembrança de um fato icônico, que foi o vídeo que ele gravou com vários assessores dele no centro de Kiev para mostrar que ele estava em Kiev, que ele não havia fugido da Ucrânia. Para quem não lembra, no dia 24 de fevereiro entraram as tropas russas todas na Ucrânia e em direção a Kiev, e lógico, todo mundo muito assustado. Os russos imediatamente começaram a soltar a propaganda de que o Zelensky teria fugido do país, teria saído do país, não estaria mais em Kiev. O objetivo disso, lógico, era tudo que os russos queriam, que o governo ficasse acéfalo, de forma que eles pudessem colocar um governo russo, pró-russo no lugar, e pronto, resolveriam o problema em questão de poucos dias. Esse era o plano do Putin. Isso faz todo sentido, até porque a questão das sanções, com tão pouco tempo, se a coisa realmente durasse só alguns dias, as sanções seriam poucas e, no final das contas, ele se safaria com essa história, né? Então, talvez esse vídeo que o Zelensky gravou no dia 25, mostrando que ele estava na cidade, junto com todo o alto comando do governo ucraniano, que ninguém tinha fugido, que a Ucrânia queria lutar, isso mostrou, isso embasou o sentimento, que também é muito mais do povo ucraniano do que do Zelensky, do interesse em manter a soberania, o interesse de evitar uma dominação russa, né? Então, esse vídeo talvez tenha sido uma das coisas mais importantes que aconteceram nas primeiras horas da invasão da Ucrânia pela Rússia, e de fato isso mostra o quanto que a coisa caminhou no sentido positivo, né? Lembra, naqueles primeiros dias, a Rússia chegou a invadir mais de 30% do território ucraniano. Em poucos dias, chegou a tomar toda a parte norte de Kiev, Chernihiv, Sumy, uma área enorme, 30% do território. Hoje domina só 20% e está com dificuldade até de manter isso daí. As contraofensivas ucranianas estão cada vez mais comuns aí para retomar território, né? Enfim, o Zelensky recriou aqui hoje, como uma forma de comemoração de 100 dias, esse vídeo icônico junto com o pessoal, repetiu basicamente o que ele tinha falado naquele dia lá, né? Então realmente é uma lembrança importante para lembrar, para comemorar o fato da Ucrânia ter sobrevivido esses 100 dias, né? Os próximos 100 dias vão ser muito melhores para a Ucrânia nessa guerra. Mas bem, vamos falar sobre a situação no último dia, que é muito importante a gente lembrar aqui. As operações continuam bastante focadas aqui em Severodonetsk. Como a gente falou para vocês, a Rússia colocou todas as tropas deles aqui, o grosso das tropas deles estão aqui, principalmente as tropas mais experientes, mais capacitadas. E uma coisa curiosa, né? Lembra que a gente tem acompanhado isso ao longo dos dias. Até coisa de 3 dias atrás, 4 dias atrás, a Rússia estava aqui nos subúrbios de Severodonetsk, mas não conseguia entrar na cidade. E aí, quando foi uns 3 dias atrás, a Rússia entrou direto, né, capturando quase toda a cidade, até com uma certa facilidade. Os russos chegaram a falar que, olha, acho que os ucranianos abandonaram a cidade, coisa e tal. E a gente descobriu agora que não foi bem isso, não. Isso é um exemplo da tal estratégia de defesa profunda da Ucrânia, né? Tem aqui um comentário do Alexei Arestovich, que é um assessor do Zelensky, né, para assuntos militares, e esse aqui está em ucraniano, mas ele tem a tradução disso aqui em inglês, e na verdade isso mostrou exatamente qual é a estratégia dos ucranianos. Eles deixaram os russos entrarem em Severodonetsk já com um monte de preparação para fazer um contra-ataque. Imediatamente fizeram esse contra-ataque e acabaram causando muitos danos aos russos, né? Então digamos, permissão, esse abandono
de Severodonetsk era, na verdade, uma armadilha em que os russos caíram com muita vontade, né? Se você olhar aqui a cidade nesse outro mapa, esse outro mapa aqui ele tem aquela questão de você ver com facilidade aqui as áreas que estão dominadas, né? Você vê que até ontem, né, até dia 1º de junho, anteontem, né, a Rússia estava dominando toda a cidade aqui. Agora, ontem, dia 2 de junho, essa parte toda aqui voltou a ser área contestada, porque justamente foram os ucranianos fazendo uma espécie de contra-ataque ou causando danos às forças russas, né? A vantagem é essa, como eles estavam na região antes, eles prepararam uma série de coisas, de caminhos, túneis, deixaram armamentos, deixaram pessoas em prédios e coisa e tal, de forma que quando fizeram esse contra-ataque ele foi muito efetivo e acabou causando muito dano às forças russas, né? É lógico, isso não muda o fato geral da coisa, o mais provável é que eles eventualmente vão ceder Severodonetsk, eles sabem disso, não tem por que segurar a cidade, ela não tem tanto valor estratégico assim, então eles vão acabar de fato cedendo ela e vindo aqui para a área mais industrial e depois para Lysychansk, né? E Lysychansk tem um monte de vantagens aqui, é mais alto, tem o rio para proteger, então essa estratégia, embora os russos tenham conseguido avançar aqui, acredite, não foi nenhum avanço estratégico, está muito aquém do que se esperaria de uma quantidade enorme de tropas que os russos colocaram por aqui, né? Não teve nenhuma outra grande mudança na linha de frente de ontem para hoje, a gente pode ver, tá um monte de bombardeio aqui ucraniano em vários lugares, mas de fato nada de avanço significativo. O pessoal aqui em Kherson continuou fazendo alguns avanços significativos na contraofensiva deles, mas hoje a gente não vai falar sobre esses avanços justamente para dar tempo de falar sobre outras coisas que a gente não tem falado com muita frequência por aqui, né? Mas antes da gente falar dessas outras coisas, vamos dar uma olhada no que disse o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra. Eles estão colocando aqui que, como a gente falou, né, a Rússia continua a fazer ganhos incrementais, mas com muito custo, ou seja, perdendo muito material e muita gente nisso daí. Os militares russos continuam a experimentar complicações com a sua força. O pessoal, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né, que era aquele pessoal do DNR, né, dos militares conscritos à força em Donetsk, e que são ucranianos, na verdade, mas foram incluídos no exército russo, e os caras não querem lutar, e estão reclamando de um monte de coisa, e no final das contas mostra isso, como é que está baixa a moral, né? E lembra, é aquele negócio, a Rússia colocou todos os bons batalhões dela, todo o exército experiente dela aqui na região de Severodonetsk, e com isso, essas outras áreas ficaram bastante desguarnecidas, né? Enfim, isso está dando oportunidade para os ucranianos avançarem bastante. Vamos fazer aqui uma revisão de algumas coisas na questão de Kiev, do ataque de Kiev. A gente teve até uma novidade ontem, que foi os ucranianos tomarem o vilarejo de Vesely. Esse mapa aqui ele está um pouco mais detalhado do que esse mapa grande que a gente vê aqui, em que ele ainda apresenta as coisas com uma certa... a granularidade aqui não é muito boa, e é difícil de achar alguns nomes aqui. Enfim, aqui eles mostram cada vilarejozinho com um código de cores aqui, né? O que está com amarelo e cinza são vilarejos que a Ucrânia está dominando, não tem nenhuma ameaça significativa. Os que estão em vermelho com preto em volta são dominados pelos russos, e os que estão amarelo com vermelho, eles estão em disputa. Então, Liptsi é o maior deles que está em disputa nessa região. Ternova já trocou de mão várias vezes entre russos e ucranianos. No momento, os ucranianos estão dominando, mas não é um domínio seguro, né? O que está acontecendo aqui é aquele negócio que a gente falou para vocês. Os russos resolveram reforçar essa frente aqui, tiveram que trazer gente de lá para reforçar essa frente aqui, para evitar que fossem totalmente tirados do território ucraniano os russos nessa região, né? Mas ainda assim não têm conseguido contra-atacar. Eles têm tentado, tá? Por exemplo, eles estão mostrando aqui que está havendo um movimento russo nesse sentido,
mas por hora não conseguiram avançar muita coisa. A gente falou ontem sobre os armamentos MLRS que os Estados Unidos está fornecendo para a Ucrânia e explicamos para você, o HIMARS, né, que está chegando aí, e explicamos para vocês que uma condição desse acordo foi justamente que a Ucrânia não atirasse em área russa, não atirasse em território russo. Ok, não tem problema nenhum. A questão toda e o que os Estados Unidos considera a Crimeia? Porque a Crimeia é uma área que a Rússia considera dela, mas o resto do mundo considera que é da Ucrânia. E a resposta dos Estados Unidos foi clara, a Crimeia é ucraniana, não é Rússia. Então está liberado usar o HIMARS para alvos na Crimeia. Isso é uma boa notícia, né? Uma outra notícia que talvez não seja tão boa assim é que, na verdade, serão, nessa primeira leva, apenas 4 dispositivos desses. São dispositivos muito poderosos, eles vêm com muita munição, mas são apenas 4. Então, quando você tem uma linha de frente tão grande dessa como dessa guerra, fica realmente complicado onde é que você vai alocar isso daqui. Muito provavelmente vai ser mais para cá. Porém, como disse os Estados Unidos, é algo preventivo, porque eles querem ver como é que isso se sai na linha de frente, se isso realmente ajuda o exército ucraniano. Se for realmente uma coisa que ajude, eles vão mandar mais. Mas o interessante dessa história toda é justamente a gente relembrar a situação na Ilha da Cobra, né? Aquela ilhazinha que tem aqui no mar, próximo a Odessa, e que está sendo usada, foi conquistada logo no início da guerra pelos russos, e está sendo usada como uma base para impedir o transporte de grãos ucranianos por aqui. E, de fato, o que está acontecendo ao longo do mês de maio, a Ucrânia tentou retomar a ilha, a gente noticiou isso aqui, falou, conseguiram destruir um helicóptero, mataram muita gente, quebraram muito equipamento na ilha, mas a Ucrânia não conseguiu retomar a Ilha das Cobras para ela. E agora a Rússia fez toda uma fortificação enorme lá, colocou um monte de coisa, colocou um monte de foguete lá, justamente para tentar garantir com a Ilha das Cobras evitar que a Ucrânia consiga transportar grãos, transportar outras coisas. Por que isso? Porque com a Ucrânia recebendo os mísseis da Inglaterra, né, aqueles mísseis de Typhoon, que ela já recebeu alguns, ela vai conseguir com muita facilidade destruir navios russos nessa região. Então, para manter o domínio da área, para evitar que a Ucrânia consiga exportar grãos por Odessa, os russos instalaram muitos foguetes aqui na Ilha das Cobras, né? Mas é lógico, por isso que a gente estava falando antes da questão dos MLRS, e a Ilha das Cobras certamente é território ucraniano, ou seja, chegando isso daí seria muito fácil para a Ucrânia destruir completamente essa guarnição russa na Ilha das Cobras, né? Vamos ver como é que acontece isso. Por hora ela está em poder russo e os russos colocaram um bocado de armamento lá. Bom, um outro ponto que muita gente tem perguntado, a gente acaba não falando porque tem outros assuntos mais urgentes para falar, mas é a situação dos combatentes ucranianos que estavam na Azovstal e que estão agora capturados pelos russos, né? Eram cerca de 1.700 prisioneiros. Existe uma negociação para a troca deles por outros prisioneiros russos. A gente não tem informações sobre essa eventual negociação. Por hora, nada transparece. O que a gente sabe deles? Vários deles já tiveram contatos com familiares, né? A Cruz Vermelha e a ONU estão monitorando a situação deles na prisão lá na Rússia, lá em Donetsk, próximo a Donetsk, e alguns estão em Rostov, mas a Cruz Vermelha está monitorando a situação. Segundo eles dizem, não há sinais de maus tratos e ferimentos e coisa e tal. Alguns desses chegaram a falar, como eu disse, com familiares e também falaram que não houve maldade, não foram torturados e coisa e tal. Isso não quer dizer muita coisa, porque quando você está numa prisão do inimigo e ele deixa você falar com um familiar seu, é muito provável que exista alguém monitorando para falar que, olha, né, se você falar uma besteira, aí que você vai sofrer de verdade. E, enfim, não dá para ter certeza absoluta disso, mas tudo indica eles estão em boa situação. Como eu falei, a Rússia já descumpriu o acordo, né, porque o acordo era que eles ficariam em território das repúblicas separatistas aqui, em Donetsk. Muitos estão aqui, mas alguns foram mandados
para Rostov, que é na Rússia, né? Apesar disso, continuam as negociações para a troca de prisioneiros. Vamos ver o quanto isso caminha, né? Até aqui a Rússia não parece ter usado muito para propaganda. Eles já fizeram algumas acusações e coisa e tal, mas nada muito crítico. Justamente por quê? Porque a ONU e a Cruz Vermelha estão envolvidos nessa história. Bom, e uma pergunta que você automaticamente se faz quando vê essa situação no frente de batalha, em que a Rússia não consegue avançar nem numa única cidade, com um monte de tropa, com todas as tropas principais dela para fazer um ataque. A Rússia está levando semanas para tomar Severodonetsk, ou seja, aquela fase 2 da guerra russa, já mostrou que não vai conseguir avançar mesmo. O que o Putin ainda está fazendo lutando nessa guerra, né? E a resposta ele deu aqui nesse post, uma Washington Post, com informações de inteligência americana, diz que, na verdade, a ideia do Putin é que o Ocidente, eventualmente, vai ficar cansado dessa guerra, vai parar de apoiar a Ucrânia e, a partir daí, a Rússia vai conseguir avançar mais forte, né? E aí você vê que tem vários problemas nessa história. Ele fala assim, não, os líderes do Oeste os líderes do Ocidente são vulneráveis a ciclos de eleição, eles têm eleição, e aí o povo muda o líder e coisa e tal, e acaba o esforço, acaba o apoio e coisa e tal. Essa visão do Putin é uma visão que realmente tem algum fundamento, se você parar para pensar. A democracia, ela realmente, você tem esse risco. A cada eleição você tem um risco de mudar radicalmente o posicionamento do governo, né? Mas o fato é que, principalmente nos países do Ocidente, que tem uma democracia mais consolidada, as posições de Estado são muito diferentes das posições de governo. Então, muito do que foi comprometido de apoio à Ucrânia, por exemplo, mesmo que eventualmente você tenha uma troca de presidente, não faria tanta diferença assim. E, principalmente, o Putin está esquecendo de considerar uma coisa fundamental. O povo, a população, está fortemente a favor da Ucrânia e contra a Rússia. Isso significa que, mesmo que tenham eleições nesses países todos, no final das contas, quem será eleito vai ser alguém mais pró-Ucrânia do que pró-Rússia. Então, no final das contas, o Putin está com uma ilusão, está se enganando com essa suposta fragilidade da democracia, né? E, lógico, todo mundo está sabendo, ele está planejando essa guerra como uma guerra muito longa, se ele está falando em ciclos eleitorais, ele está falando em muitos e muitos anos e coisa e tal. Mas é aquele negócio, será que a Rússia vai durar esse tempo todo, né? Chega a ser curioso como a própria China já está começando a ficar meio sem, não está mais apoiando tanto a Rússia assim economicamente, né? O problema todo como eu falei para vocês, eu fiz até um vídeo sobre isso, a China, por que a China vai ajudar a Rússia? Ela, na verdade, não ganha nada com isso. A Rússia está se afundando cada vez mais, sempre existiu uma certa rivalidade entre a Rússia e a China, nunca foi uma relação de amizade, sempre foi uma relação conflituosa, e no final das contas a China sabe que ela já ganhou a Rússia agora já depende dela, né? Já virou uma Coreia do Norte e do Leste, ou não, Coreia do Norte e do Oeste. Então não faz sentido para a China ajudar a Rússia economicamente, né? Ao contrário, o que eles falaram é que vão trabalhar com a Rússia para promover a real democracia. Isso é uma coisa de um cinismo enorme, né? Esse pessoal comunista tem aquela máxima da democracia dos objetivos, né? Você sabe, até em Cuba fala que eles têm a real democracia, porque essa democracia de eleição, isso é lorota, isso não quer dizer nada. Lembra, democracia é o governo pelo povo, para o povo, né? Então, todo o poder demanda do povo e deve ser exercido em função do povo. E aí o que eles falam? Esse negócio de eleição não tá dito em lugar nenhum aí, tá dito só que tem que ser feito no interesse do povo. Como o interesse do povo é do Fidel Castro, ou é do Xi Jinping, ou é do Putin, então pronto, não precisa de eleição, só precisa que o governo seja em favor do povo, né? É uma hipocrisia do caramba, porque evidentemente que se o povo não está sendo consultado, como é que você garante que a visão do ditador é a visão do povo? É o que eles querem, né? Isso é só para esclarecer para você como é que esse pessoal ditador usa o termo democracia. Como é que pode um ditador desse se dizer democrático? É porque na visão dele, ou na propaganda dele, ele está agindo pelo povo, né? Enfim,
Isso aqui é uma lorota completa, evidente que é um absurdo, isso daí não vai longe não, tá? Porque justamente a ditadura enfraquece o governo. Toda ditadura é fraca, é intrinsecamente problemática, né? Bom, um problema que a gente tem que acrescentar aqui também na questão de roubos da Ucrânia, né? A gente já falou sobre os roubos de grãos da Ucrânia. A Rússia tem roubado uma quantidade enorme de grãos, principalmente da região que está dominada mais ao sul. E agora também fizeram um roubo enorme de metal, né? Lembra, Mariupol era uma cidade siderúrgica, tinha duas grandes siderúrgicas ali, produziam muito metal. É lógico, as empresas em si foram totalmente destruídas, não vão conseguir produzir nada por um bom tempo, mas havia estoque, havia metal que tinha produzido e não tinha sido exportado ainda, e a Rússia está roubando este material de Mariupol, né? Tem toda a reportagem aqui, a TV russa fala que, olha só, não, estamos reabrindo o comércio com Mariupol, né? Como assim reabrindo o comércio? A pessoa que era o dono disso daí não está mais lá, vocês estão roubando o metal lá de Mariupol, né? Enfim. Outra notícia que a gente teve hoje foi um grande incêndio num centro industrial, num centro comercial, um centro de escritórios, na verdade, lá em Moscou, né? O Grand Setum Plaza era um centro de negócios, né? Um prédio de escritório muito grande, é realmente muito grande. Se você vê a área aqui, e pegou fogo hoje. Aqui dá para ver que é 1.000 metros quadrados de escritórios e coisa e tal. Agora, pode ser simplesmente um incêndio, como a gente fala, né? A gente fica falando desses incêndios na Rússia, mas, gente, incêndio acontece, né? Assim, lá parece que tem uma frequência muito maior, né? Mas incêndios podem ser acidentes. Agora, está circulando a informação de que várias empresas bélicas russas funcionavam exatamente nesse prédio de escritórios, né? E a gente está justamente no 100º dia da guerra, empresas bélicas russas, principalmente pegando fogo. Assim, não dá para dizer que tem alguma relação, pode ser um acidente meramente, mas é alguma coisa suspeita, né? Bom, um outro ponto interessante para a gente relembrar aqui, lembra que a Lituânia fez uma vaquinha entre cidadãos para comprar um drone Bayraktar TB2 para a Ucrânia, né? Então os cidadãos da Lituânia se juntaram, fizeram uma vaquinha, o ministério lá, o governo lituano entrou no negócio para intermediar, porque a Bayraktar não vende para civis, só vende para militares, e daí pagaram, né, se ofereceram para pagar a empresa turca por esse drone, e no final a empresa falou que não precisava, que é doar o drone para a Ucrânia, e para o pessoal da Lituânia usar esse valor em doação de outras coisas, doação humanitária e coisa e tal. E muito bacana o gesto dos turcos, né? Até porque eu imagino que a Bayraktar ela se deu muito bem com essa guerra, porque a propaganda que foi feita desse drone dela pela Ucrânia deve ter impulsionado muito as vendas, e aí fez mais uma jogadinha de marketing. O nome dela está aparecendo mais uma vez aí por conta disso. Muito bom, todo mundo saiu ganhando. Negócio é negócio, sempre é bom assim quando todos saem ganhando, né? Outra coisa que aconteceu nos últimos dias, a gente não teve tempo de mencionar porque haviam outras coisas mais urgentes, mas a Rússia já falhou o pagamento da dívida, ela já está em default, ou seja, isso vai dificultar a situação da Rússia por muitos e muitos anos, mesmo depois que essa guerra acabe, mesmo depois que tudo acabe. Essa situação econômica catastrófica da Rússia, esse rompimento da Rússia com o resto do mundo, vai ter consequências muito duradouras por lá, né? Outro tipo de consequência duradoura que vai ter por lá é esse tipo de coisa aqui. Já houve a luz verde, o projeto de levar gás do Marrocos e da Nigéria para a Europa já vai ser construído, já tinha um projeto, já havia esse projeto foi acelerado, né? Ou seja, é uma alternativa. Por quê? Aquilo que eu expliquei para vocês, o gás ele é muito fácil de ser transportado via duto, é muito complicado transportar por navio. Então a Rússia tinha uma enorme vantagem de fornecer gás para a Europa, porque ela tem muito gás natural, e transportava via duto para cá. Outros lugares do mundo também tem muito gás natural, mas para transportar para a Europa é complicado, não teria duto e coisa e tal. Mas um outro lugar que tem muito gás natural também é a região da Nigéria, aqui na África. Então, isso é uma coisa positiva para esses países aqui da África, vão ter uma fonte de renda nova, né?
e vão ligar até a Itália, desculpa, até o Marrocos e daqui até a Espanha, Portugal, e daí ligar toda a rede da Europa com esse gás da Nigéria, o que deve prejudicar os negócios russos por muitos e muitos anos ainda. É lógico que esse gasoduto não é algo rápido de ser construído, façam aí a conta em termos de 5 anos, pelo menos até isso daí tá operacional, no mínimo, mas certamente eles vão fazer todo o possível para agilizar ao máximo isso daí, e uma vez feito a reserva de mercado que a Rússia tem na Europa, no final vai acabar diminuindo muito, né? Então, isso é mais um exemplo de coisas que vai afetar a Rússia por muitos e muitos anos nessa guerra, né? E, finalmente, uma última curiosidade, só para a gente fechar aqui. Vazaram os mais segredos militares no jogo War Thunder, né? O jogo War Thunder é um jogo de multiplayer online muito famoso, em que você batalha com tanques e coisa e tal, e é extremamente realista e usa muitas informações reais de tanques para muita coisa, e de vez em quando vaza até informação confidencial através do jogo, ou seja, você consegue pegar os detalhes de um tanque, de um armamento, de uma proteção, que são classificados, que são secretos, que o país que produziu aquele tanque não queria que isso viesse a público. Então, esse foi o caso de um tanque chinês, que o DTC-10-130, na verdade isso aqui é o nome de um penetrador, né, de tungstênio, e daí tem as informações lá no jogo, botaram a informação do jogo sobre isso, o que evidentemente ajudaria uma força contrária a se proteger desse tipo de munição, né? Enfim, bem interessante aqui as informações, como é que é a informação descentralizada e distribuída. Olha só, gente, a gente está falando aqui de documentos secretos que vazaram da China. Parou para pensar isso? A China é aquele país que bota firewall, que proíbe tudo, que censura tudo e coisa e tal, e no entanto... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.